gosto muito dela. Ela é muito boa. Tem que fazer isso mesmo. Tem que cobrar e fazer acontecer. Vamos lá, pessoal? Mas o café eu sei que é meio complicado, mas vamos voltar aqui no assunto. Meu nome é Ivan Mantovani, eu sou engenheiro de PSM na Cabot, empresa de negro de fumo que fica em Mauá. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente trata o bypass temporário em sistemas de segurança. Então, o objetivo do workshop é a gente homogeneizar os conceitos, e a gente viu aqui pelas apresentações que uma coisa muito forte que a gente precisa pegar é a definição do que é uma mudança. Para a gente aqui está um pouco mais enraizado já, talvez até pelos eventos do passado, uma mudança física na instalação, quando você vai mudar uma tubulação como lá em Flixburg, ou como você vai mudar um produto dentro de um tanque. A gente ainda tem alguma dificuldade com isso, mas parece para a gente um pouco mais claro que isso é uma mudança. Agora, a gente precisa se atentar também. Hoje em dia, os processos são muito mais instrumentados, a gente tem os PLCs, os controladores e tudo mais, e a gente não pode esquecer de que mudanças são feitas nesses sistemas também, e que a gente precisa gerenciar as mudanças, porque o que para a gente parece absurdo lá no passado, a pessoa ter substituído uma tubulação sem fazer uma análise, hoje pode ser extremamente comum a gente fazer uma alteração num alarme, uma alteração num interlock, uma alteração no sistema de controle que não é visível, mas que a gente pode fazer e cair exatamente no mesmo problema que aconteceu lá em Flixburg. Então, eu não vou me alongar muito, mas eu vou passar pelas mesmas etapas que o pessoal tem passado aqui, que é importante. Então, é importante a gente definir o que é. Então, eu vou falar um pouco da Cabot, o que a Cabot entende como a definição desse sistema, e depois alguns tipos de análise e como que a gente faz o bypass. E aqui o ciclo de vida, como falou o Américo no começo, apesar de a gente ser um pouco mais rápido, mas tem um ciclo de vida também. Então, para a gente, na Cabot, o que a gente entende como o bypass, a gente fala bypass, tem empresa que chama de bypass, tem empresa que chama de force. Lá, muita gente ainda chama de force no sistema de segurança, tem gente que chama de jump, tem gente que chama de várias nomenclaturas, mas é o bypass. Então, para a gente, é qualquer bypass de instrumento de controle, interlock ou mesmo de indicação que leve a um controle operacional. Então, mesmo que seja apenas um alarme ou alguma coisa que leva o operador a fazer um controle, se ele tiver uma alteração nisso, você precisa gerenciar a modificação dessa alteração. Então, essa é a nossa definição. Depois que eu não vou ler tudo, porque o material vai estar disponível, mas a única coisa que é importante aqui embaixo é que o que eu vou diferenciar, talvez, dos colegas que vão apresentar, eu vou falar uma parte mais específica que são aquelas alterações rápidas. Aquelas alterações que exatamente que a gente tem dois formulários, que acho que é até o próximo slide, a gente tem dois tipos de análise. Então, a gente tem uma análise num sistema formal, que é o Lotus Notes que a gente tem, e lá a gente tem, como o pessoal disse, um checklist com várias perguntas que direciona a gente para poder fazer o encaminhamento da modificação, se ela é mais profunda, como é que ela é. E tem aquelas alterações do dia a dia que a pessoa faz, porque o termopar entrou em falha, o sensor de nível está com uma diferença e eu preciso retirar ele para calibrar. Aquelas modificações que são mais rápidas, que apesar de parecer apenas uma simples manutenção ou alguma coisa, você precisa retirar ele do seu processo. E a hora que você retira ele do seu processo, você perde uma camada de proteção. Porque se você entrar no seu RASOP e falar assim, eu preciso ter aqui 2 instrumentos de nível. Mas se eu retiro ele do processo para poder fazer uma calibração, para poder levar para uma bancada, que vai demorar 5 horas para fazer, durante essas 5 horas eu vou ter uma camada de proteção a menos, um layer of protection a menos. E eu posso sobreviver com isso ou eu não posso sobreviver com isso? Então, aí, para capturar essas modificações mais rápidas, que às vezes por ser rápida leva a pessoa a não comunicar, leva a pessoa a bypassar o sistema,
Então, a gente tem um outro formulário, que é um formulário reduzido. Então, a gente não tem um checklist com 50 perguntas que direciona a gente, que faz todo aquele caminho que, para qualquer pessoa que chegue exatamente no mesmo resultado. Então, aqui é um formulário, apesar de ele ser reduzido, que ele tem a vantagem que ele é bastante específico para aquele assunto. Então, não vai ter pergunta falando sobre sistema de alívio, se eu estou falando de um processo que não está falando de sistema de alívio. Então, ele é bem mais específico da sua mudança, mas, como o Américo falou, ele precisa ter o seu ciclo de vida. Então, ele tem lá as aprovações, ele tem o seu sistema, mas, como ele é mais fácil, mais rápido, ele permite a gente capturar toda a modificação que é feita no sistema de controle. Então, essa é a vantagem dele. A desvantagem é que ele é um controle a mais. Então, eu tenho o sistema operacional no Lotus Notes e agora eu tenho que a gente tem é um caderno, ele é físico, ele fica na sala da operação. Eu vou mostrar aqui depois, essa é uma parte dele. Então, ele é um caderno físico que ele está lá na sala da operação. Então, a pessoa vai fazer a modificação e ele preenche. Ele não é um checklist, mas ele te dá algumas dicas do que você tem que fazer. Então, a primeira coisa que você vai fazer, a gente chama de force lá. Tá? Então, aqui é o force, bypass ou jump. Então, aqui você descreve qual é o tag do equipamento, do instrumento, que a gente está falando basicamente de instrumentos. Então, a gente escreve qual que é o tag, qual a função deste instrumento. Um indicador de nível, ele indica o nível do tanque de óleo diário que vai para o reator. Então, qual que é a função? Depois, por que estou fazendo essa alteração? Preciso calibrar, o instrumento está em falha, o instrumento está com algum problema, ou escreve aqui o que aconteceu. E aí até aqui tudo bem. Aí agora você vai descrever como você vai fazer esse bypass. Porque existem diversas formas de eu fazer um bypass. Ele pode ser um bypass mecânico, um force. Aqui eu copiei exatamente o formulário que está lá. Então, aqui é um force no ΔV. ΔV são os nossos sistemas de controle. Lá a gente usa o ΔV, que é de uma empresa, é um fornecedor. São PLCs. Então, cada um tem o seu PLC aqui. Lá eu copiei exatamente o que tinha. Então, aqui é o force no PLC. Pode ser um force mecânico ou pode ser um force elétrico. Porque a gente tem, dentro do sistema de controle, a gente tem alguns elementos. Tem lá o elemento primário de controle, você tem o elemento que recebe o sinal, os atuadores, tem o elemento final de controle. E tem também o sistema de controle. Então, você pode fazer um bypass em qualquer uma dessas etapas. Eu posso fazer um force mecânico no sistema de controle e falar assim, como é que eu faço isso? Se eu tiver, por exemplo, uma válvula, aquelas que você tem indicador de posição, se você tem simplesmente uma chapa e a haste da válvula, quando você sabe se ela está aberta ou está fechada. Se você for lá simplesmente inserir algum metal no meio, você já fez um force mecânico no seu sistema. Assim também você pode fazer no ΔV, no seu PLC ou no force. Então, aqui você descreve como você vai fazer, para você saber aonde está a intervenção. E aí aqui você descreve como que você está fazendo, que é mais ou menos o que eu falei. E depois aqui vem o principal, que é a avaliação do risco. Fala assim, qual o risco de eu ficar sem esse instrumento? Qual o risco de eu bypassar? O que pode acontecer? Pode transbordar o tanque, pode perder o controle da reação, o que pode acontecer? Então, aqui você descreve o risco e depois aqui você descreve as medidas de controle. Fala assim, esse é o meu risco. E o que eu vou fazer para prevenir? Então, se eu estou tirando o nível de um tanque, o que eu vou fazer? Eu vou, de hora em hora, ir lá e medir o tanque manualmente. Ou, não, eu vou usar o instrumento 2, ou eu vou calcular. Alguma coisa você vai ter que fazer para mitigar aquele risco durante o período que você está fazendo a modificação. E aí é que entra o formulário reduzido. Ele é válido por 24 horas. Ele não é válido para ficar um mês, não é válido para ficar muito tempo. São para modificações mais rápidas. As modificações maiores, que ficam muito tempo, estas sim precisam passar por aquele checklist mais completo. Mas essas que são mais rápidas, ele tem um período máximo de 24 horas, e aqui você descreve o que vai fazer. Então, é aceitável que você faça algum controle manual nesse período,
mas que você não pare a planta. Porque se você falar que toda vez que fizer isso tem que parar a planta, a pessoa simplesmente não vai te falar que vai fazer isso. Ela vai fazer e não vai te falar. Então, esse é o objetivo. Mas, apesar dele ser mais rápido, de ser mais simples, ele tem um ciclo de aprovação e tem um ciclo de vida aqui de abertura e de fechamento. Então, a gente coloca aqui a data de abertura, a hora, e quem é o responsável e a pessoa assina. Então, geralmente, é alguém da parte de instrumentação, que tem acesso ao sistema PLC ou alguma coisa, geralmente é ele que faz. Ele obrigatoriamente precisa do aceite do líder de turno. Então, o líder de turno tem que estar ciente e tem que concordar com as medidas de controle. Na verdade, ele participou da análise, mas ele tem que estar ciente. E tem que ter a aprovação de algum gerente. Pode ser algum desses, não são todos esses, é algum desses. Então, pode ser o gerente de produção, ou de processo, ou de engenharia, ou o gerente geral da planta. Algum desses precisa também estar ciente e concordar. É só chegar para ele com o livro, explicar o que está acontecendo, ele aprova, estando as 3 assinaturas, ele pode fazer a alteração, que é válida até o dia seguinte. Aí, no dia seguinte, ele obrigatoriamente tem que passar pela mesma sequência, só que para o fechamento, indicando que está completa a modificação. E aí a comunicação. Então, toda a reunião, lá a gente tem toda a reunião, às 9 horas da manhã, se reúne o pessoal de processo, o pessoal de produção, o pessoal de segurança de processo. A gente se junta todo numa sala e fala como é que está a produção, se a produção está boa, se não está. E uma parte dessa reunião, a gente fala todos os instrumentos que estão bypassados. Fala assim, hoje a gente tem esse instrumento bypassado, para que o líder de turno, além dele passar na troca de turno, ele tenha ciência do que está bypassado. E esse caderno ele serve para a gente fazer uma estatística, para saber, todo mês eu estou bypassando o indicador de nível do tanque 2. Assim, alguma coisa está errada. Então, depois de um tempo, a gente faz uma estatística e vê qual instrumento que a gente está forçando mais ou menos para atacar de uma outra forma. Isso é o que a gente pratica lá na Cabot. Eu quis passar para vocês uma parte do que é uma modificação rápida e que a gente tentou capturar para que a pessoa não faça sem a devida análise. Ok? É isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Flávia, eu sou engenheira de segurança de processo da Unipar Carbocloro, é uma empresa do segmento de cloro e soda, localizada em Cubatão. Eu vou falar aqui do mesmo assunto, então, a gente também chama de bypass temporário na planta, né? E dentro do nosso... nós temos um programa de gerenciamento de segurança composto por 15 elementos, um deles é a gestão de mudança, e dentro da gestão de mudança, a gente também previu esse... É um fast track, né? É um meio mais rápido de você fazer a aprovação dessa desabilitação do sistema instrumentado de segurança, sem ter que passar por toda a formalidade da gestão de mudança, mas com a devida análise e as devidas medidas preventivas. Então, vamos lá. Então, aqui é uma simplificação, muitos de vocês já devem ter visto essa figura, né? Então, são as camadas, é uma sequência de camadas de projetos, camadas de proteções típicas que você considera num projeto, né? Então, vai ali desde o controle básico, passa pelos alarmes críticos, com alguma intervenção manual, passa por ações automáticas, por dispositivos de alívio, né? E depois tem as camadas de proteção associadas já à liberação, né? IDICs, planos de contingência e planos de emergência. O nosso procedimento lá ele se foca nessas camadas instrumentadas e vai até o dispositivo de alívio, né? Então, é um mecanismo que, se tiver que ser bypassado e aprovado esse bypass, vai ser analisado através desse formulário. Então,
O bypass temporário, como o Ivan já falou, ele pode ser elétrico, eletrônico ou mecânico, e muitas vezes, da forma como ele vai ser feito, ou simplesmente da forma como o dispositivo vai ser desabilitado, ele não vai demonstrar o estado real, né? E por isso é tão perigoso, né? E por isso necessita de gerenciamento adequado, né? Os objetivos principais assim do gerenciamento de bypass, como já foi mencionado, seria a análise, né? Determinar o prazo que aquilo pode ficar. Nós também temos um prazo previsto, né? A definição de medidas de compensação, né? A disponibilização de informação para os envolvidos, nível de aprovação de acordo com o risco que é imposto pela falta daquele dispositivo, né? Nós também temos previsto isso no procedimento, e a adequada instalação e a verificação na hora da remoção do bypass, se aquilo realmente voltou ao estado inicial da forma como você previa. Então, os principais tópicos do nosso procedimento são: esse formulário ele vai ser dado início se não tiver um outro procedimento já pré-analisado, já previsto, para que aquilo seja desabilitado. Se no procedimento de operação ele já tiver previsto que, se o elemento A estiver fora, o elemento 2, com devido acompanhamento periódico, com checklist, pode ser utilizado, não vai ser feito isso, já foi analisado. Mas, se não, ele vai seguir a orientação desse procedimento de bypass temporário, né? O escopo da aplicação para nós ele está associado a uma classificação de criticidade de malha. Nós temos uma planilha, né, Excel, que ele demonstra que ele é uma indicação da classificação de todas as malhas da fábrica. Isso foi feito alguns anos atrás e é atualizado periodicamente toda vez que a gente coloca uma nova malha ou um novo dispositivo. Ele foi feito inicialmente para auxiliar na manutenção, né, na definição de periodicidade de manutenção em função da criticidade do dispositivo. E nós passamos a usar isso para definir se esse instrumento é crítico, o nível de aprovação dele para ser bypassado vai ser X. Se ele não é tão crítico, é X menos 1. Então, é uma classificação de 0 a 5 que a gente usa para definir esses níveis de criticidade. É a regra do jogo que todo mundo sabe, né? E, quando houver uma falha, então é previsto que, a partir do momento da falha, ele tem que ser dado, que foi verificada a existência da falha, ele tem que dar início ao procedimento de bypass temporário, tanto quanto aquele que vai ser desabilitado por uma necessidade de manutenção, né? A responsabilidade é da área de produção por executar o bypass temporário. Então, ele tem que dar início ao formulário, ele tem que exigir a manutenção, né? Ele é da área operacional, da liderança diária. O registro... Então, os tópicos principais, né, são o registro. Então, na realidade, quando nós vamos fazer o registro, que a gente identifica a necessidade de fazer aquele bypass temporário, é avaliado. Nós podemos ficar sem esse dispositivo, né? Então, a fase principal é a fase de análise, né? Nós podemos ficar sem esse dispositivo. Quais são as camadas quais são as medidas compensadoras que nós vamos prever durante aquele período em que ele vai ficar fora, né? Vai ser por procedimento, ou a gente vai usar um outro dispositivo, vai ser uma verificação de campo, enfim. Isso tem que ser indicado. E também a definição de isso vai ser feito realmente numa parada, né, ou a gente vai usar o procedimento de bypass. Se definido que a gente realmente vai fazer o bypass temporário, então, a gente, da mesma forma, na sala de controle central da planta, a gente também tem um caderninho, onde tem o registro cronológico, a gente coloca informações iniciais, né? Então, lá tem o bypass 1 de 2015, 2 de 2015, tem as informações básicas. E aí a gente tem um formulário. Esse formulário também ele é simplificado com relação ao formulário convencional de MOC, que é para facilitar, né, para fazer com que as pessoas realmente usem, né? Esse formulário ele é mantido impresso na sala de controle central. A gente faz manualmente mesmo, né? E também está disponível na intranet para ser utilizado, né?
O prazo do bypass temporário ele pode ser aprovado por até 7 dias, se já souber que se a gente se identifica que aquilo vai ficar indisponível por mais de 7 dias, já não vai ser feito por aí, já no primeiro dia útil vai ter que ser feito o requerimento de modificação formal, que a gente diz, né? Mas se ele for realizado por até 7 dias, o período é indicado no formulário, ele pode ser feito através do bypass temporário. Então, da mesma forma que o Ivan falou, por uma necessidade de manutenção, precisa se fazer um teste de função e não vai se levar o equipamento àquela situação de risco. Você vai desabilitar a malha e vai fazer o teste. Se o instrumento entra em falha e você precisa fazer ele está indisponível por um período até que você consiga restabelecer. As mesmas situações. Certo? Aprovação. Então, o nível de aprovação, como eu disse, ele é compatível com o risco da não existência daquela camada de proteção. E quando houver necessidade desse bypass fora do horário administrativo, para aquelas malhas que estão dentro da planilha, ele é acionado da mesma forma. A aprovação tem que ser feita fora do horário administrativo, só que ela vai ser registrada e vai ser assinada depois no primeiro dia útil, né? Comunicação e procedimentos. Então, é essencial que a operação tenha conhecimento do estado real. Então, todos os procedimentos, as necessidades de acompanhamento que vão ser feitos de modo compensador durante aquele período, né, durante aquele tempo, ele tem que ser repassado para a operação, né, tão rápido quanto a mudança exige, né. E remoção do bypass, quando é feita a remoção do bypass, então, também tem que ser testado, normalmente, por alguém de instrumentação, de manutenção, né? Ele tem que ser testado para garantir que retornou à condição original. Então, aqui eu só coloquei para elucidar, não vou gastar muito o tempo nisso, mas aqui, de modo simplificado, como nós temos as classes de controle, né? Vai de 0 até 5. Opa. Vai de 0 até 5, e na classe 2 é gerenciado, a partir da classe 2 é gerenciado através do procedimento de bypass temporário, né? E a planilha que tem no nosso procedimento das aprovações, né? O que não está aqui, o que não for escopo aqui, ele vai ser gerenciado por ordem de serviço, através dos relatórios de turno diária, né? Mas, a partir dessas classes, elas são gerenciadas através desse procedimento. E o formulário também ele é um formulário simples, né? Então, tem número e ano, o responsável pela indicação do responsável por conduzir, né, por iniciar o procedimento, a célula, que no nosso caso lá é o departamento, a descrição do bypass, a justificativa, a classe. Essa planilha está disponível para acesso para qualquer um da área industrial, para visualização. Então, é fácil de identificar lá a classe do dispositivo, né? O equipamento, o dispositivo, o principal, que é a avaliação de risco, né? Então, quais são os eventos potenciais que podem ocorrer, quais são as consequências associadas à falta daquele dispositivo, né? Aquele cenário que ele está envolvido. Quais são as proteções alternativas que vão ser instaladas nesse período, né? E quem tem que ser comunicado que tem que ser comunicado da operação e da manutenção, né? Depois tem a parte de aprovação, data do início, data de retirada, a verificação de retirada e observações. E o prazo que aquele dispositivo é aprovado que é aprovado para ele estar fora de operação, né? Tá. Aí os principais desafios, né, de modo geral, para manter um procedimento, né, para a gestão de bypass temporário. O objetivo principal é não ter que fazer bypass temporário, né, você não ter o dispositivo em falha ou você não ter que tirar ele para fazer teste, né. Acho que é o principal de tudo. A gente está gerenciando o desvio aqui, mas a gente gostaria que não tivesse esse desvio, né. Então, e para não ter esse desvio, né, então é importante
um plano de manutenção bem elaborado, que respeite-se os prazos, é difícil, mas que respeite-se os prazos de teste, né? Porque muitas vezes os dispositivos eles vão ser retirados, vão ficar indisponíveis por falha, né? Então, o que a gente quer é que não ocorram essas falhas, né? Que a gente detecte isso antes dela se materializar no processo, né? E um outro ponto também é um programa de gestão e racionalização de alarmes, né? Através da gestão de alarmes, a gente está iniciando isso agora, mas você consegue detectar problemas em malhas, né? Alarmes que estão bypassados, que estão respondidos, mas que estão de dispositivos que estão com problema. Então, você consegue identificar e sanar problemas também. Né? Também é preventivo. E disciplina operacional e de manutenção no cumprimento do procedimento. Então, é uma coisa que tem que ser cobrada, né? Como o Américo falou, precisa ter verificação, precisa ter uma auditoria, uma verificação formal, né? Para ver se aquilo realmente está sendo cumprido, porque senão também